ardendo, pegando fogo para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Mas antes a gente vai orar. Você na sua casa, né, nós aqui, fazer conhecido do Senhor a nossa necessidade. Feche teus olhos e ore comigo. Jesus, a tua palavra diz que o seu pensamento é mais alto que o nosso pensamento. O seu caminho é mais alto que o nosso caminho. Jesus, humanamente falando, é difícil compreender o seu pensamento. Humanamente falando, é difícil andar no caminho que o Senhor tem proposto para aquele que quer andar contigo. Então não dá para ser somente humano. É necessário que sejamos espirituais. E só o Senhor tem o poder de tornar-nos, ó Deus, pessoa espiritual. O Senhor tem o poder de vir a nós, tocar em nós, derramar sobre nós o teu Espírito e fazer com que a gente decida. Parece ser um caminho impossível de transitar nele. Um caminho que não vai dar a lugar algum, a não ser a derrota, a perda, a aflição. Mas eu quero lhe pedir, Pai, aquilo que vem do Senhor e que nos capacita a transitar em qualquer caminho que é colocado diante de nós, que só o teu Espírito tem o poder de nos dar. Eu quero lhe pedir fé, Jesus. Acrescenta fé ao teu povo. Acrescenta coragem, acrescenta ousadia, Senhor. Acrescenta intrepidez, ó Pai, a força que vem do Teu Espírito Santo e que nos capacita, Senhor, a romper, para que a oração de Abacuque, ela seja uma realidade nossa, não apenas um texto lido ou uma música cantada, mas que seja de fato a expressão da nossa vida, Pai. Ainda que, Senhor, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que o terreno seja intransitável, eu creio que pela fé nós somos mais que vencedores. Pela fé, Senhor, nós chegaremos nesse lugar que o Senhor tem determinado para nós, ó Pai. É pela fé, Senhor. Então encha-nos de fé, encha-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, dessa capacitação sobrenatural, Pai, para vencermos, ó Deus, esse tempo que nós estamos vivendo. E como se não bastasse esse tempo difícil, ainda temos tantas outras questões, ó Pai, que fogem do nosso controle. Mas eu sei que pela fé somos mais que vencedores. Então o que eu te peço nesse momento é que o Senhor visite o teu povo. Visite essa pessoa que está recebendo essa oração, que está ouvindo essa oração, que está orando junto comigo agora. Visita, Deus, com o teu Espírito Santo e dá um batismo de fé nessa hora, para que essa pessoa possa se colocar de pé e entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Marca esse teu filho, marca essa tua filha com a tua marca, com o teu selo, Pai. Em nome de Jesus, com o teu selo, Pai. Em nome de Jesus. E acrescenta a fé. É o que eu te peço, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O pastor Fabiano vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Glória a Deus. Filhos de Deus, boa noite. Você que está em casa, boa noite. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Você que vai abrir a sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia que se renovou sobre nossas vidas, pelos teus livramentos. O Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor tem cuidado de nossas vidas e nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido fiel, Pai. Nós podemos, tua palavra é fiel. Ó Deus, e nós te glorificamos por isso, Senhor. Eu quero te pedir neste momento, meu Pai, fala conosco. Me usa aqui segundo a... Ó Deus, não deixa a tua palavra
ser lançada sem antes for a tua vontade, meu Pai. Que ela possa cumprir todo o propósito, Deus, que há no... Em nome de Jesus. Deus, eu me coloco nas tuas mãos. Para que, ó Pai, não seja só palavra de homem, mas que o Senhor possa me usar nesta noite. Palavras, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração. O Seu Espírito Santo possa testificar no coração dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Lucas 14, Lucas 14, versículo 25. Antes de eu ler o versículo, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de missão. Eu acredito que há um desejo no coração de todo cristão de crescer, chegar mais perto de Deus, ter mais fé, né, desenvolver, né, a nossa comunhão com Deus. E hoje eu quero pregar sobre, né, para essa pessoa que quer mais de Deus. Eu acredito que o que nós estamos passando, né, tem levantado uma sede muito grande no povo de Deus. E nós estamos, sedentos por Ele. Né, aquele que de verdade serve a Deus, ele quer mais. Ele sabe o que ele tem. Às vezes, né, como a gente ouviu aqui terça-feira, nós temos o temor do nosso azeite acabar, irmão. Então é um tempo que a gente quer mais azeite, a gente quer mais presença de Deus. E pensando sobre isso, eu quero o nosso nível, quer nos fazer crescer. É um tempo de crescer. É um tempo de, como o apóstolo Paulo usava uma linguagem, deixar de ser criança e se tornar maduro, homens na fé. E esse é o caminho que Jesus vai nos... Versículo 25 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A palavra de Deus começa dizendo que, como diz aqui, eu achei interessante, acompanhava Jesus. E diz aqui que era uma multidão. Mas nesse dia aqui, Jesus virou para essa multidão e falou: se alguém quer me seguir, ele tem que deixar pai, mãe, filho, esposa. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe, irmão? Dessa mudança de acompanhar para seguir. Sabe, se você olhar nas Escrituras, um discípulo é aquele que conhecia as intimidades de Cristo. A Bíblia diz que tinha um discípulo que ele era tão íntimo que ele se reclinava, né, no peito de Jesus. Diz que quando teve lá a ceia, né, e se estava conversando sobre o traidor, aquele discípulo teve intimidade para perguntar a Jesus quem era. E se a gente quer ser íntimo de Jesus, a gente vai ver que o caminho é um caminho que a gente vai ter que renunciar. Eu fiquei pensando, mãe e pai, mas eu quero falar sobre filho. Né, hoje eu sou pai e eu tenho aprendido muitas coisas sobre ser pai. E uma das coisas que a gente aprende como pai é que se em uma situação de escolher a nossa vida ou a vida do nosso filho, a gente prefere abrir mão da nossa vida e deixar o nosso filho viver. E Jesus, ele está falando aqui, se a gente não amar ele mais do que isso, a gente nunca vai se tornar discípulo dele. Então eu quero que você pense, eu quero deixar aqui muitas coisas, muitas interrogações, porque dependendo das perguntas você vai ter respostas. Você ama Jesus a esse ponto? Ao ponto que você ama o seu filho? Quero te falar desse texto aqui e pelas Escrituras. Jesus não aceita a gente nem amar ele igual a gente ama o nosso filho. Jesus não, ele não se compara com pai, com mãe. E como ele diz aqui no texto, nós temos que amar ele mais do que pai, mais do que mãe, mais do que esposa, do que filho. E a minha pergunta é essa: você teria coragem de dar a sua vida como você daria por causa do teu? Isso já vai trazer a resposta que nível nós estamos. Algo interessante nessa palavra, irmão, que eu já muito isso, porque isso aqui faz parte de um texto da minha conversão. A falta do meu entendimento para esse texto me levava assim a olhar para esse texto de uma forma muda. Como que eu vou deixar de amar o meu pai, a minha mãe, o meu filho? E se você vê as Escrituras, Jesus não está falando de deixar de amar ninguém, porque a Bíblia diz que Jesus manda a gente amar até os nossos inimigos. Mas ele está dizendo que a gente ama a nossa família, os nossos filhos, esposa, mas ele não aceita perder para ninguém. Nós temos que amar ele sobre todas as coisas.
Você pode amar a pessoa, né, sua esposa, seu pai, sua mãe. Ele não liga disso. Mas ele não aceita você amar eles. Jesus, sabe, irmão, ele chama a multidão e eu acredito que o interesse do Senhor Jesus é nos levar para um outro nível. E se a gente quer um outro nível, a gente precisa aprender que tem um preço. E o preço é renunciar. Ele vai falar aqui que vai ter que renunciar até a própria vida. E essa é talvez assim o nosso grande desafio. O desafio do cristão hoje, renunciar. E a minha pergunta é, você tem renunciado? Você está disposto, irmão? Aí, o que eu mais queria, e que se fosse assim, é que Jesus pegasse nós pela mão e já colocasse a gente lá em cima. Desse aqui uma descarga de unção, e você saísse daqui em outro nível. Mas a verdade é que tem um processo. Ele sim tem esse alvo. Ele tem, esse lugar para eu e você chegar. Mas para ir para esse lugar, tem que... E ele vai falar uma outra coisa, que eu achei muito forte, que está em Mateus 10. 32 ao 39 eu vou ler e você preste atenção. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está... Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me é digno de mim, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Olha que coisa, Jesus ele usa aqui algumas palavras muito fortes. Uma delas ele fala assim, não se engane, eu não vim trazer paz. Jesus ele está falando que nós que seguimos ele, a gente vai viver essas lutas dentro do nosso coração. E uma outra expressão que ele usa, ele fala, eu vim trazer espada. Sabe, quando eu entendi aqui de espada, ele vai falar que vai ficar filho contra pai, filha contra mãe, sabe, nora contra sogra, uma divisão, irmão. E ao ponto que ele chega a dizer que os da sua própria casa é os que vão te perseguir. E aí, isso me fez lembrar, sabe, da minha família. Eu sou o único evangelho na casa dos meus pais. E na minha conversão, isso trouxe muitas dificuldades. Muitas. Sabe, nós cristãos, nós fazemos aniversário. E o meu filho já tem 5 anos e minha mãe nunca foi no aniversário do meu filho. Se você olhar as fotos dos meus filhos, do meu filho, não existe uma foto com a minha família. E eu acredito que é Bíblia. A Bíblia diz que se a gente quiser seguir Jesus, irmão, vai ter essa divisão. Não tem como, sabe, andar com Cristo sem passarmos por esse tipo de crise. Todos nós vamos passar por isso. Em algum momento você vai ter que escolher entre Jesus ou sua casa, entre Jesus e os seus filhos, entre Jesus e a sua esposa, entre Jesus, sabe, e a sua própria vida. Ele fala, ele mesmo disse, não se engane, eu não vim trazer paz. Vamos perder noite de sono, irmão. Vamos chorar. Talvez vamos ficar desesperados, porque a renúncia é um preço muito alto para se pagar. Às vezes, se a gente compartilhar com pessoas erradas, sabe, vai nos instruir. Que a gente não devia fazer isso. Mas Jesus, ele está falando que esse é o preço para quem quer mudar de nível. Se você quer mais de Jesus, irmão, aprenda uma coisa. Tem que ter renúncia. Tem que abrir mão. Tem que deixar coisas para trás. A Bíblia vai falar, hoje mesmo eu estava pregando sobre esse texto, que a gente não pode, a Bíblia fala assim, toma o exemplo da mulher de Ló. Não olha para trás, irmão. Não, Jesus ia olhar para trás, ficar observando as coisas que a gente está abrindo mão. Com Cristo, irmão, é olhar para frente. O que ficou para trás
é porque, sabe, de alguma forma Jesus entendia que não ia nos ajudar. Jesus sempre vai agregar o que é bom, o que é de uma coisa. Essa morte aqui não é uma morte só por morrer. Se você olhar Jesus, Jesus não morreu por morrer. Jesus, ele morreu porque tinha um propósito. Então, cruz. Pensa assim, se você hoje precisa morrer em alguma coisa, não pense que você vai morrer só por sofrer. Eu estou sofrendo. Se você entender a cruz, você vai entender mais tarde que tinha um propósito. Nenhum sofrimento em Cristo é à toa. Nenhuma perca é à toa. Sabe, nenhuma morte é à toa. Nenhuma entrega, nenhuma renúncia é à toa. Por isso que Jesus está falando, quem quer me seguir tem que entender que tem um propósito. Todo o nosso sofrimento tem propósito. Todas as nossas lutas têm propósito. Todas, sabe, né, irmão? Todas as que Jesus viveu naquela cruz, você vai ver que tinha um propósito. O sangue dele derramar todinho tinha um propósito. Ele ser traído tinha um propósito. Ele ser julgado inocente tinha um propósito. Ele morrer, né, como maldito tinha um propósito. Então Jesus, quando ele tomou a cruz, ele sabia que muito mais do que somente um sofrimento, tinha um propósito. E eu quero te dizer, irmão, muito mais do que... Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo não é à toa, tem propósito. Talvez para o ímpio, sabe, eles vão falar muitas coisas, mas para nós que somos igreja, nós que somos filhos, nós sabemos que nenhuma correção, nenhum pai que ama o filho, bate nele à toa. Ainda que Deus possa de alguma forma estar nos disciplinando, nenhuma disciplina, tudo tem propósito. Talvez nós, sabemos que não temos todo esse conhecimento, mas se a gente for íntimo de Deus, vai nos revelar. E eu tenho certeza que Deus nesse tempo vai revelar muitas coisas. Deus quer falar, sabe, muitas intimidades com aqueles que o seguem, com aqueles que de fato gostam de abrir mão. Ele vai nos revelar o propósito dessas coisas. Né? Eu tenho pensado dentro do meu coração, qual é o propósito de tudo isso? Se você olhar os números, diz que tem uma igreja, né? Hoje nós somos, estava ouvindo hoje mesmo, alguns aí dizem que nós já chegamos a 60 milhões de cristãos. E diz que nesses tem outros 60 milhões, sabe, desviado. E eu penso, sabe, dentro do meu coração, que todas essas provas que nós estamos passando, sabe, é para esses desviados, é para eles voltar para a casa de Deus. Então, tudo tem propósito. A porta ainda está... Deus ainda, sabe, né, tem usado de misericórdia. A Bíblia diz que Jesus tem se tardado, o céu ainda tem segurado ele, para que muitas pessoas se salvem. E esse é o grande propósito de Deus, salvar o que está perdido. Ainda que por muita luta e dor, a gente se desperte, mas esse é o propósito. Jesus, ele vai falar que a gente precisa da cruz. Qual é o propósito, irmão, da sua vida? Sabe, para que você nasceu? Por que você são? Por que Jesus, sabe, te alcançou, te tirou das trevas? Eu tenho certeza, sabe, irmão, que não foi para você viver uma vida vazia. Estar somente, sabe, dentro de uma igreja. Contar algumas bênçãos que Deus te deu. É muito mais do que isso. Mas para a gente entender essas coisas, a gente vai ter que morrer. A gente vai ter que abrir mão. A gente vai ter que renunciar. Aí parece que Jesus, ele muda do assunto, mas ele está explicando sobre renúncia. Ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de, todos as que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha que coisa, Jesus vai falar, quer construir algo, irmão, você tem que calcular. E eu quero que você pense sobre essa construção, sobre a obra nas nossas vidas. Quem aqui tem condição de construir essa obra, irmão? Quem tem o valor completo, o dinheiro suficiente para isso? Mas olha, Jesus está falando de quê? De renúncia. Então ele está falando, qual que é o preço para uma pessoa completar essa obra? Renúncia. Você quer que a obra na sua vida seja completa? Tem que ter renúncia. Está falando, se você não está disposto a renunciar, então não comece a obra. Ou melhor, não pense que a sua obra vai acabar. Não tem esse negócio de renúncia, né? Hoje eu estava conversando com a pessoa estava falando comigo, eu tenho muita dificuldade de jejuar. Irmão, mas vai ter que aprender. Hein? Tem gente que ama o pai. Pastor, não fala isso não, chega até a dar um frio no meu coração, mas se você quer que a obra se conclui, se você de fato quer ser uma casa de Deus,
Se você quer que aquele texto, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir ela até o final, sem renúncia, sem esse preço, irmão, essa obra jamais vai ser completa. Vamos completar uma obra, ele está falando, olha, preste atenção, se um homem começa a obra, ele tem que ter conhecimento, se ele está disposto, sabe, se ele tem um valor suficiente para ela completar. E qual que é o preço que Jesus está falando que a gente paga? É o preço da renúncia, é o preço de abrir mão. Irmão, você quer que essa obra, casa de Deus, seja completa? O Senhor Jesus está falando conosco nesta noite. Aprende a abrir mão. Qual é o preço que nós pagamos? O da renúncia. Pessoas vão ficar para trás. O que é renúncia? Significa algo, abdicar, recusar. A gente já desistiu de algo por causa de Jesus? Você já abriu mão, sabe? Abdicou de algo, deixou para lá, por causa de Jesus. Eu sempre falo que quando eu me converti, eu tinha muitas coisas para abrir mão. Só que eram coisas que eram convenientes para mim. Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar. Então pensa, renunciar a isso. Era a fome com a vontade de glória, é o que eu preciso. Só que a obra não foi completa ali. Ainda eu estou em obra. E aí essas coisas, Deus foi me ensinando a renunciar, e aí daqui a pouco chegou coisas que eu, de fato, era preso, apegado. Coisas como ele diz aqui, a própria vida da gente, os nossos sonhos, em projetos que a gente faz. Eu sempre tive um sonho, vou contar para vocês. Todo mundo que interna, ele sonha o quê? Ter alta. O dia que eu ia ter alta, irmão. Lá, se você olhar, né, eu trabalho com isso, os internos, cada um pega um calendário, porque eles riscam todos os dias que eles estão na casa. Porque ele não vê a hora de completar os 9. Pensa, irmão, é um sonho você completar algo, receber alta. Lá no projeto hoje, a gente faz um culto, a gente chama a família, a gente faz algo legal, sabe, para a pessoa sair dali motivada. E eu também tinha esse sonho, receber alta. Aí você vai lá na minha ficha, tem 16 anos, não tem alta, porque eu tive que abrir mão de um sonho, de algo que quando eu entrei lá, eu idealizava, eu pensava todos os dias. Eu vou falar para vocês, eu cheguei um dia na varanda do rei, olhei lá no meio da mata, tinha um ipê amarelo, e eu falei, o dia que aquele ipê florescer de novo, eu vou embora, Deus. Algo que eu e Deus só fiz uma aliança com Deus. Nas minhas orações, eu olhei e falei, Deus, eu sabia, daqui um ano, uma geladeira, tem regra, apito, tem horário para tudo, e você fala, uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai passar, mas Deus falou para mim, abre mão disso. Se você quer algo mais comigo, tem que abrir mão, tem que abdicar. Se você, que eu comecei na tua vida, ela seja completa, você tem que abrir mão. Esse é o preço, irmão. Uma obra completa, sem abrir mão das coisas deste mundo. E olha o nível que Jesus colocou, de quem você ama. Um filho, irmão, a vida por ele. E Jesus está falando, eu sou mais do que um filho. Por quê? Porque quem deu o filho foi ele mesmo. A Bíblia diz que quem dá filho é Deus. É Deus que faz a estéreo da filho. É Ele que cuida dos filhos, é Ele que guarda tudo, irmão. Deus não se aceita a gente colocar aí no mesmo patamar filho do que uma esposa, do que a nossa própria vida. Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Quer completar a obra? Tem que ter renúncia. O Senhor, Ele fala de algo mais. Ele fala assim, ou qual é o rei que pretendendo sair é capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele fala aqui sobre questão de guerra. Você quer vencer as guerras? Nós sabemos que em Efésios 6,10 está escrito que a nossa luta não é sangue, mas é contra principado e potestade. Existe uma guerra espiritual. Jesus, se você olhar nas Escrituras, foi a pessoa que mais falou sobre demônio espiritual, sobre o poder das trevas, sobre Satanás. Ele que nos ensinou, sabe, né? Se você quer aprender sobre batalha espiritual, é Jesus que nos ensina. Está falando uma coisa para os seus discípulos. Lembre de uma coisa, tem guerra. Tem guerra, irmão. Tem demônio. Tem trevas. Você quer vencer uma guerra? Qual que é o preço? Renúncia. Se você olhar
A Bíblia vai dizer que Jesus enviou os seus discípulos e eles ficaram maravilhados, porque Jesus, quando envia eles, eles vão repreender demônios. Eles vão lá, sabe, né, pelo poder do nome de Jesus, aprender que renúncia dá o quê? Autoridade. Você quer ter autoridade, irmão, sobre as trevas? Tem que ter renúncia. Tem que abrir mão. É o que Jesus está falando. E ó, eu acho maravilhoso a palavra de Deus. Jesus não fala que o nosso exército é maior do que o outro exército. Porque uma coisa que Jesus está querendo nos ensinar, mais a gente deve desprezar, menosprezar as trevas. Isso do meu pastor, né, do pastor Fernando, ele sempre falou assim, o demônio de rodapé, Fabiano, é suficiente para derrubar um homem de Deus. Até porque ele dizia, o menor dos demônios é suficiente para derrubar a gente, irmão. Mas se a gente renunciar, se a gente tiver autoridade, a gente vai, olha só, a gente vai entrar até em níveis de principados e poder, sabe, em nome de Jesus, ter vitória. Mas aí é o preço da renúncia. O demônio, ele está em Jó. Ele é um demônio que ele anda pela nossa vaidade. As pessoas que já lutaram com esse demônio, os testemunhos, é que ele tem que abrir mão de tudo. Ele tem que renunciar a tudo. Ele tem, sabe que ele não pode, o olho dele não pode brilhar só para Deus, irmão. Pensa, você enfrentar um demônio que as coisas desse mundo assim, sabe, de alguma forma faz ele te vencer. Irmão, se a gente não renunciar, eu estou chamando aqui discípulo de outro nível. A gente nunca vai para outro nível. Talvez a gente vai viver a vida inteira no leitinho. Hein? Para criança, um leite é uma maravilha. Eu vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de leite. Você bebe leite, pastor? A minha esposa está comigo há mais de 10 anos e ela sabe. Eu não bebo leite, irmão. Então você imagina hoje eu tivesse que beber leite. Tivesse que trocar toda a minha alimentação e agora eu tivesse que viver só de leite. E vamos pensar, tem hora que a gente testemunha de tantas coisas maravilhosas na parte de Deus. Testemunhar, sabe, de tantas experiências, irmão. E às vezes a gente fala, Senhor, eu quero também. Ele está falando, mas vai viver vivendo no leite, como é que você vai ter essas coisas? Porque isso que eles estão vivendo é para quem come alimento sólido. E o alimento sólido, irmão, é renúncia. Preço que se paga para chegar nessas experiências. Ninguém alcança isso da parte de Deus, sabe, somente porque Deus agora te escolheu. Falar, não, Deus tem um propósito, há um processo. Sabe, ser discípulo, se você olhar, diz no original, é o mestre pisa. É andar onde o mestre anda. É fazer o que o mestre faz. E aí, em renúncia, Jesus é mestre. A gente pode abrir mão de tudo, mas nunca a gente vai se comparar. Jesus abriu mão de ser Deus. Nós não sabemos o que é isso. Do céu, você sabe? Nós estamos doidos para entrar no céu. Jesus estava lá e abriu mão. Nós não sabemos que tipo de renúncia é essa. Hein? Ele estava em comunhão plena com o Pai. Jesus abriu mão por minha causa, por tua causa. E mestre, por excelência, ele sabe qual o caminho para a gente crescer. Diz que os demônios falaram algo muito interessante. Diz que os filhos de servo chegou e falou, eu te repreendo, no nome disso que Paulo prega. E os demônios olhou para ele e falou assim, Paulo eu conheço, o Cristo eu conheço, mas vocês eu não sei quem sou. Já pensou o demônio, hein? Reconhecer a autoridade na sua vida? Eu estava ouvindo outro dia, um cara estava conversando comigo, chegou um demoniado num lugar, eu não vou falar o lugar, tinha um cara demoniado num lugar, quando o pastor chegou, irmão, o demônio já começou a gritar, ele não, porque ele reconheceu que aquele homem tinha. E aí você olhar a vida de uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem renunciado, tem pagado um preço, e esse é o preço, é mudar de nível. Jesus fala assim, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, vamos restaurar. Olha o que Jesus está falando, tem sabor, serve para quê? Ele fala que nem para ser pisado, não serve para nada. E um discípulo que não renuncia, irmão, serve para quê? É o que ele está comparando. Jesus está falando de discípulo. Você acha que ele está falando de sal aqui à toa? Ele está nos ensinando. Se a gente não renunciar, nós vamos continuar no mesmo nível. E vamos pensar assim, pela essa luta que a gente está vivendo. Nós não podemos estar no mesmo nível não, irmão. Apocalipse.
que o tempo de Satanás está acabando, e ele sabe disso. Então, irmão, é como se a gente usasse aqui, eu vou usar uma linguagem para você entender. Ele vai apelar. Ele está desesperado, irmão. Ele não sabe mais o que ele faz. O tempo é curto. Ele está desesperado. Então, as trevas, irmão, ela vai em outra dimensão. Por isso, a gente precisa mudar de nível. E se você quiser mudar de nível, é renunciar. Feche teus olhos. Senhor, quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Quero te agradecer porque é o caminho que eu tenho andado, Deus. O Senhor sabe. É esse o caminho que o Senhor tem apresentado para mim, é o caminho que eu tenho mostrado para os meus irmãos. Vou dizer, Pai, como o Senhor falou para Pedro, aqueles que abrem mão nunca vão perder. É 100 vezes mais aqui e ainda no porvir. De tudo que eu abri mão até hoje, eu quero te agradecer porque eu só ganhei. Quanto mais eu abro mão, mais o Senhor me faz ganhar, eu te glorifico por isso. Ainda que doa no momento, mas o Senhor depois traz a recompensa. E eu quero, Pai, pedir, Deus, traz esse encorajamento para os teus filhos. Ainda, Pai, que abrir mão possa doer. Pensa, Pai, ela sempre vale a pena. Ó Deus, o Senhor jamais vai, Pai, ficar devendo algo para alguém. Como o Senhor falou para Pedro, é 100 vezes aqui e ainda no porvir. Senhor, nos leva para outro nível, Jesus. Faz essa obra que o Senhor começou nas nossas vidas ser completa. Nos dá para esse tempo, Pai. Deus, levanta homens com autoridade, mulheres com autoridade. Levanta uma igreja com autoridade nesse tempo, meu Pai. Em nome de Jesus eu abençoo esse que está aqui nessa igreja, esse que está em casa, que ele possa receber essa unção, Pai, para esse tempo, Deus. Ó Deus, nós sabemos que os tempos são difíceis, meu Pai, mas o Senhor, Deus, é aquele que nos prepara, é o Senhor que nos reveste, é o Senhor que nos reveste da tua armadura para tudo aquilo que nós vamos enfrentar, meu Pai. Por isso, ó Deus, nos dá um óleo diferente, uma unção diferente para esse tempo. Multiplica o nosso azeite, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor.